volume 16 terminou com Ice sentindo aquela breve raiva e querendo atacar imediatamente a Teocracia Slane por conta de ter descoberto tudo através da Antilles, né? Aquele negócio todo que aconteceu da Shallter, da manipulação e tal. Pois é, cara, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que provavelmente a Teocracia tem de armamento, o que eles poderiam usar contra o Ainz, que poderia botar nessa luta aí da invasão do Reino Feiticeiro, o que ia talvez dar uma vantagem pra eles. Eu acredito que nada daria uma vantagem certa, né, mas de qualquer forma vale a gente comentar essas coisas. Então vem comigo pra gente começar isso aqui finíssimo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, pra gente começar, vamos voltar um pouquinho lá pro início da história, tá? Tudo começa no volume 3, quando o Ainz encontrou a Shallter em algumas condições de lavagem cerebral. O efeito da lavagem cerebral, cara, foi causado, lógico, por um item de classe mundial. Isso aí, melhor do que nunca, não tem como discutir, tá? Que no caso, não existia nesse mundo e veio do Yggdrasil. Isso se tornou, cara, uma coisa excelente até pro Ainz, porque agora ele sabe que tem itens poderosos de outro lugar, que vieram pra esse mundo aqui. Só que ele não sabia de quem era esse item. O problema é que o efeito dos itens de classe mundial só podem ser cancelados por outros itens de classe mundial. A única maneira de fazer a Shallter escapar dos efeitos da lavagem cerebral foi matando ela, e ele teve que matar ela usando as habilidades máximas que ele teve que usar. Qualquer outra pessoa que lutasse com ela poderia simplesmente ter acabado morrendo ali. Mas como alguém que pensa assim, né, a visão de Nazarick do próprio Ainz é como se ele tivesse com algumas crianças que foram confiadas a eles pelos seus amigos seres supremos. Isso certamente fez com que o Ainz pensasse o seguinte: pô, eu fui forçado a matar uma criança que o meu amigo confiou a mim, que era Shallter. Por causa disso, ele teve o desejo de se vingar de qualquer um que tivesse levado a Shallter e simplesmente tomado ela com essa lavagem cerebral aí. E o Ainz realmente queria agir imediatamente ali. Só que, sem saber quem fez isso, ele não podia agilizar as tropas, nem nada do tipo. Até que finalmente, lá no volume 16, depois de um tempão de história, ele descobriu quem era o autor desse crime. Aquele cérebro por trás desse negócio todo, e acabou sendo uma pessoa direto da Teocracia. Essas informações aí foram obtidas com sucesso a partir da leitura da mente da Antilles, popularmente conhecida como ZX Etsumei, para os mais chegados só. E depois que ele usou essa sua memória, ele viu uma imagem e concluiu que, além das outras pessoas do país dela, ela também fez parte disso tudo aí, todo mundo fez a lavagem cerebral na Shallter, e foi algo sem razão. A outra coisa, por exemplo, que apareceu era que a foto na memória da Zexi sugeriu uma possibilidade de uma mudança, de uma força muito grande lá. E aí, a própria Astrólogo das Mil Léguas apareceu também, que tinha encontrado a Shallter na primeira temporada, e a Astrólogo das Mil Léguas mudou essa memória, relatando isso para todos os superiores da Teocracia, incluindo a própria Zexi. E ela fez isso porque assim ela podia dizer para Zexi quem realmente era a Shallter, talvez se ela conseguisse lutar de frente com a Shallter ou não. Depois de saber quem fez isso, que foi a Teocracia, na mesma hora o Ainz já chegou. Ó, Albedo, chega aí. Imediatamente o Albedo chegou e ó, já veio achando que era outra coisa, mas não era não. Calma lá, rapaz. Ele chegou para Albedo e falou o seguinte: quero que você, com calma, só que imediatamente, prepare todas as tropas possíveis, que agora eu vou atacar a Teocracia. Aí, meu irmão, o negócio começou. Ele já tinha acabado de destruir o Reino Restis, e se importar com a Teocracia, ele vai querer deixar pra lá? Não vai. Agora vamos falar um pouquinho sobre o volume 17, o volume que vai entrar mais tarde, que se concentrará basicamente nessa guerra entre a Teocracia contra o Reino Feiticeiro. Ou talvez, mais precisamente, que é melhor a gente falar aqui, o massacre da Teocracia pelo Ainz. O Ainz vai massacrar eles com certeza, principalmente com a captura da Zexi, que é o Ainz das Escrituras, a força maior, entre aspas, porque vão ter outros pontos que a gente vai falar aqui. O mais engraçado aqui é que necessariamente a Teocracia acabou de perder a arma mais forte deles, né? Essa é a parte que é ruim pra eles, só que isso faz com que a Teocracia realmente não se beneficie e saia com uma desvantagem no início. Só que olha só, com algumas condições como essa, praticamente qualquer arma ou qualquer coisa que eles pudessem usar, eles colocariam no campo de batalha. Então assim, algumas coisas devem ser capazes de ser usadas. Por exemplo, a gente pode falar de alguns equipamentos dos 6 grandes deuses, personagens que aparentemente estão escondidos aí na Teocracia e que vieram junto, foram seguidores dos 6 grandes deuses.
Olha só, pra responder isso aí eu dei uma grande pesquisada, fui pensando em algumas questões aqui, algumas armas que eles poderiam usar. Eu acho que a Teocracia, primeiro, usaria os itens de classe mundial. A gente sabe que eles têm itens de classe mundial, principalmente porque foi um estado, um país feito por jogadores no passado. Então, pô, atualmente, se referindo aos 6 grandes deuses aí lá no volume 3, tudo confirmado, eles possuem itens deixados pelos 6 grandes deuses. E lembrando, vieram pra esse mundo, né, os deuses, os players, junto com os seus itens mundiais. Se eles estivessem sozinhos, eles não viriam. Então olha só, tudo foi confirmado ainda assim também com a lavagem cerebral da Shallter, que foi feita com um item de classe mundial, que era chamado Queda do Castelo do País, um item muito roubado. E a gente sabe que esse item, além de fazer uma lavagem cerebral, inclusive fez isso tudo na Shallter, né, ele é um item que faz parte dos 20, cara, que são os 20 itens mundiais mais poderosos que existem. Então já dá pra falar que é certo que a Teocracia ainda pode usar esse item novamente quando essa guerra mais tarde estourar. Tem os counters, porque o Ainz também tem vários itens mundiais que poderia dar um para cada um dos seus subordinados, e itens mundiais são combatidos com itens mundiais que a gente falou lá no início. Talvez eles fossem cauterados, mas beleza, isso aí não vem ao caso. O que a gente está falando é o que a Teocracia pode usar. Por enquanto a gente precisa saber que, além desses itens também, a Teocracia tem alguns outros que são de classe mundial, mas não apareceram pra gente. Então não descarte-se a possibilidade de que eles usem os itens de classe mundial, porque aparentemente poderiam ser 6 deles, no mínimo, tá? Mais pra frente a gente fala de uma coisa que o Tsendorcus até falou, que poderia ser mais do que 6. Acontece que, tipo assim, além do item da Queda do Castelo do País, cara, algumas palavras que vieram do Rico Aganeia, né, no volume 14, ele disse que normalmente todos os jogadores que vieram pra esse mundo, né, vieram com 2 ou 3 itens de classe mundial. Então bota aí que no mínimo eu acredito que a Teocracia, vindo 2 de cada um, tenha 12 itens de classe mundial, só que não se usou pra nada, a gente não sabe quais itens que eles têm. 12 dos 20... cara, é doideira, tá? Até porque é aquilo que a gente falou, cara, todos os players foram convocados pra esse mundo com a magia do dragão antiga, que simplesmente tinha o cara, o dragão, o chefe dragão, que queria poder e só queria itens fortes. No caso, ele viu aqueles itens de classe mundial e quis trazer eles pro mundo. Por isso os players acabaram vindo junto com os itens. Inclusive, esses itens sendo usados no volume 17, cara, vai ser mais tarde na luta, a nossa primeira vez vendo uma luta envolvendo itens de classe mundial dos dois lados, tanto do atacante quanto do defensor, do Ainz e da Teocracia. Equipamentos de Deus ou equipamentos pertencentes aos deuses, por exemplo, que também vieram lá do volume 3, né? O Maruyama, por exemplo, explicou que a Teocracia tem 5 equipamentos divinos, sem contar esses de classe mundial. Mas quando a Zesty foi capturada, agora só tem 4 equipamentos divinos. O equipamento dos deuses provavelmente se refere a equipamentos deixados pelos 6 grandes deuses, que é o seu principal equipamento. Cada um tinha um equipamento principal. Por exemplo, a Zesty, quando matou lá o Rei Elfo, ela estava aparecendo no fundo usando a armadura branca, que era um item divino dos 6 grandes deuses. Outro item é a foice que tá com ela, que literalmente ela anda sempre com essa foice. Todo lugar que ela vai, ela tá com essa foice aí, tá ligado? O restante dos equipamentos dos deuses, todos são reduzidos a um poço no volume 16. E a Zesty foi pro país dos elfos carregando 2 dos itens dos deuses, a foice do deus da morte Surshana e a armadura branca que era do deus do vento. Mas por que a Zesty foi pega? Todos os equipamentos que ela tava simplesmente ficaram pro Ainz, né? A Teocracia então tem 3 equipamentos desses agora, dos que vieram, né, dos deuses, e é possível que, claro, use no volume 17. A gente vai ver também outras equipes da Teocracia usando esses equipamentos, que seriam mais interessantes, eu acredito que eles coloquem nos outros membros das escrituras negras, né, porque são muito fortes. Mas beleza, pulando um pouquinho fora desses itens agora, cara, a gente vai para um outro ponto, que são 6 itens específicos guardados pelas Miko. Pra quem não conhece as Miko, cara, que a gente falou muito pouco delas aqui no canal, inclusive, a Teocracia tem 6 Mikos para combinar com seus 6 deuses, e cada Miko recebe uma tarefa de manter um item forte, né, guardar ele a todo custo. Só que pelo padrão do Yggdrasil, a Miko é considerada uma das muitas classes por aí que foram associadas a serem rodízios mágicos, dizendo-se mais ou menos como elas colocavam grande ênfase nas estatísticas de força mental delas. Por exemplo, o Ainz também tem um amigo dentro de Nazarick. E quem é? Você já deve saber quem eu tô falando, né? A Aurelia Ômega, uma das chefes das Pleiades, que fica lá escondida dentro de Nazarick, guardando o cajado do Ainz. Elas servem justamente para isso, e ela é muito poderosa. Agora, dentro do cenário desse novo mundo, as Mikos são um tipo de rodízio mágico que desempenham um papel central em vários rituais de uma nação significativamente. Olha só, através de
de um desses rituais até, a Teocracia Slane usa as suas micos como ferramentas de sacrifício para poder acessar uns níveis mais altos de magia, coisa que o Ainz não precisa fazer. Mas no volume 2, a afirmação foi dita pela Clementine, que justamente foi quem matou uma das micos e levou o pertence dela. O item em questão era aquele item conhecido como a Coroa da Sabedoria, que era um item em uma forma de coroa, que teve um efeito detalhado sobre a Coroa da Sabedoria, que era descrito como mudar o usuário para um item que ativasse uma magia extremamente alta, ou seja, melhorava a magia do usuário, pelo que eu entendo, né, pelo que eu li. Só que mais tarde, esse item foi destruído pelo Ainz para liberar a Nefíria, que tava com isso aí, né, tava com a influência desse item na cabeça. Com a morte da Mico da Terra e o desaparecimento da Coroa da Sabedoria agora, significa que a Teocracia só tem 5 micos restantes. Uma já foi, tá ligado? Automaticamente também só tem 5 itens protegidos pelas micos. Então as chances são altas de aparecerem no volume 17. Mais tarde, né? Quando a Teocracia enviaria, por exemplo, só 5 micos restantes para participar dessa quarta guerra aí. Vambora, bota todo mundo pra frente. Agora, tipo assim, eu acho que eles têm que mobilizar todas as forças que tem, porque se não mobilizar, a Teocracia vai sentar. Ih, rapaz. Agora, antes eu tinha mencionado pra vocês que a Zexi foi pro país dos elfos lá enquanto usava a própria armadura do Deus do Vento. Bem, o Deus do Vento é um personagem chamado Neconian, a gente já falou dele aqui, ou seja, é um personagem de Overlord que aparece no filme do Isekai Quartet. Lá a gente pode ver, pelo formato da armadura, que o Neconian parece exatamente o mesmo que apareceu na história principal de Overlord. Com a armadura da Zexi, né? A armadura deles é muito igual que ela usou no volume 16. Até isso aí, eu também tive tempo para encontrar algumas traduções e ver que já foi escrito pelo Maruyama que o apelido de Neconian era do Deus do Vento. Então é quase certo que o Neconian é canon, ou seja, ele é da história principal da 9. A gente já falou sobre isso num outro vídeo aqui. Ele é um dos 6 grandes deuses da Teocracia. Agora, bem além da armadura branca do Neconian, ele também tinha aquele golem branco que era chamado golem estratégico. Esse golem tinha uma forma muito semelhante à forma do Gargantua. Eu até falei que não era o Gargantua. Então, se ao menos a armadura do Neconian não tá do lado da Teocracia, isso não fecha todas as possibilidades de que esse grande golem esteja lá. E se o golem tiver, a parada vai ser épica demais, né? Porque pensa só, ver um golemzão desse lutando direto contra o Gargantua, cara. 2 golems gigantes. Rapaz, a gente já viu o Gargantua entrar em ação, tacar uma pedra gigante lá no arco dos Homens Lagarto, né? Só que, cara, isso já foi maneiro. Imagina agora entrando na pancada com outro golem do tamanho dele numa guerra. Rapaz, ia ser tipo Vingadores, te mato, tá ligado? Todo mundo correndo. Pô, Homem-Formiga gigante lutando com as naves bichos gigantes. Agora, continuando isso aqui, o que eles poderiam usar também eram alguns aventureiros, que foram aqueles que foram recrutados pela Teocracia, porque tava rolando lá desde o volume 14, né? Ou melhor, a 4ª temporada aí de Overlord. Depois que o Ainz foi destruindo o Reino Restige, os membros da Escritura Negra estavam lá, pô. Foi dito que as Escrituras Negras foram enviadas justamente para recrutar o maior número possível de aventureiros fortes, e todos os aventureiros seriam convidados a ficar na Teocracia. Olha só, fazer isso aí com certeza seria capaz de aumentar a força de combate da Teocracia como uma forma de ter uma margem de cuidado, digamos assim. Até porque eles vão precisar disso aí. Para lutar contra o Reino Feiticeiro, todo cuidado é pouco. Só que além dos aventureiros poderosos, não esquece que a gente tem também na Teocracia Slane a 6ª munição deles, né? O 6º poder, ou seja, as Escrituras Negras, que é uma equipe de luta mais forte que tem. Assim, o nível dos membros dessa unidade são muito além de qualquer indivíduo que alcançaram o sucesso do reino, tá ligado? Basicamente eles são os heróis da Teocracia. E também foi reforçado cada um deles com os itens de Yggdrasil, tornando eles muito mais fortes do que uma equipe normal. Embora de fato não importe quão fortes eles sejam, os outros aventureiros que a Teocracia recruta, nenhum deles é tão forte quanto a qualquer assento das Escrituras Negras. Então assim, a gente não conhece exatamente todos esses caras das Escrituras Negras também, só alguns deles, só que pelo menos durante essa guerra do volume 17 mais tarde, a gente vai poder obter várias explicações sobre todos esses membros das Escrituras Negras, que ainda tem aquele grande mistério, né, pô, que assola a gente esse tempo todo. Mesmo que mais tarde todos eles sejam massacrados pelas tropas do Ainz, que provavelmente eu acho que é isso que vai acontecer, pelo menos ainda pode haver um pouco de resistência ali pra eles, principalmente de alguns indivíduos fortes. Agora, uma 7ª parte aqui pra gente falar, cara. Essa eu acho que é a parte que mais pesa, na verdade. São os descendentes dos jogadores do passado.
A gente tem aí um intervalo do volume 3, mais ou menos, que foi informado que a Teocracia tem 3 God Kings, mesmo que apenas 2 deles sejam vistos como uma frequência muito maior, né? Os 2 God Kings em questão que eu tô falando aqui são ZX Etsumei, e o outro, pelo que parece aqui a gente pode julgar, é o chefe, o líder das Escrituras Negras. Enquanto esse último, o terceiro que eles têm que a gente não viu, eu acredito que provavelmente ele já esteja aposentado, né? O maluco não tá trabalhando mais não, mas ainda tá vivo. Agora, no volume 16, nos dizem que tem uma crescente Zexi aí conseguindo alcançar o nível 88. E esse nível 88, cara, já é um nível muito alto para um humano do Novo Mundo. Só que a Zexi agora já foi capturada, então isso significa que a Teocracia tem apenas um que está em ativa. O Filho de Deus aí, que basicamente é o líder das Escrituras Negras que pode entrar em batalha. Só que o possível nível dele não chega tão perto da Zexi. A gente acredita que seja por volta do nível 50 ou 60 ali. Não é muito mais ou menos do que isso. Acho que menos não tem como ser, tá ligado? Era o que se estimava até pra Zexi, até ser revelado que ela chegou até o nível 88. Então assim, por mais que seja forte, não é do mesmo nível dela. A não sei que talvez eles juntem ele com aquele cara que tá aposentado. A gente também não sabe o nível desse maluco aposentado, né? Então a última munição que eles têm pra usar, a última arma mesmo, separada da Teocracia que seria capaz de lutar, é o Rufus, mano. No volume 14, a gente é informado de que a Teocracia mantém alguém em segredo lá dentro. É porque eles comentam sobre o Ainz talvez ser a volta do Surshana. Só que o Rufus falaria se fosse a volta do Surshana. E eles respeitam esse cara chamado de Rufus. Lá no volume 10 a gente tem a impressão de que o Rufus é até uma figura dos cardeais, como o primeiro seguidor do Surshana, né? Com essas duas informações que a gente acabou de falar, pode-se assumir que o Rufus também é um cara muito forte, para todo mundo ter respeito por ele, e ele ser o primeiro, literalmente o primeiro cara, o seguidor do Surshana. É muito possível que o Rufus até seja um NPC que pertença aos 6 grandes deuses que ainda esteja vivo nos dias de hoje. E se não for um NPC, ele é um morto-vivo, né? Justamente pelo fato de que, cara, os 6 grandes deuses foram os primeiros a vir. Foi há mais de 500 anos. Por que o Rufus ia estar vivo? Ele não ia estar vivo se ele fosse uma pessoa comum. Então, se for morto-vivo, beleza, ele ainda estaria vivo. Mas se ele for um NPC, ele também continua vivo. Então, como teria uma guerra no volume 17, é quase que certo do Rufus não ficar em silêncio. Ele não vai deixar o país dele simplesmente ser destruído, massacrado, lá, o Ainz vai acabando com tudo. Ele vai partir para cima para defender principalmente os ideais do mestre dele, do que o Surshana e junto com os seus outros companheiros do passado criaram. Essas foram basicamente todas as armas que poderiam ser usadas direto da Teocracia com a invasão do Ainz de uma forma mais efetiva no volume 17. Mas ainda não acabou aqui não. Na verdade tem mais uma arma que eles podem usar, só que na real não é uma arma diretamente da Teocracia. Essa arma é nomeada Platino Dragon Lord. Só que, cara, é o que a gente falou, tá além do controle de qualquer um dentro da Teocracia. Na minha opinião, o Platino Dragon Lord é como se fosse um contra-ataque. E é impossível ele ficar calado quando descobrir que um player tá destruindo tudo. No caso dele, o Platino Dragon Lord já viu essa história no passado. E querer destruir um país humano mais antigo, mais forte do mundo, certamente é algo muito problemático, tá ligado? Se esse país entrasse em colapso, a armadura do Platino Dragon Lord, que era o protetor do mundo aí no jogo, vai entrar no tabuleiro aí. Ele vai lutar. Então, se o Platino Dragon Lord realmente quiser manter o equilíbrio do mundo, que pô, o cara sendo protetor querendo manter, ele não pode deixar rolar o colapso da Teocracia. Só que é até estranho, tu pensa, pô, Platino Dragon Lord não apareceu pra lutar lá, né? Ele teve tempo de aparecer na luta contra o Restiz, quando o Ainz invadiu, tava prestes a destruir tudo. Só que na real, cara, a Restiz não é tão importante assim. Na verdade, a Teocracia é mais importante para a sustentabilidade da humanidade no Novo Mundo. Foi ali que a humanidade começou a ascensão, né, a partir dos 6 grandes deuses. Fora que, adicionada a localização que eles têm lá, diferente da Teocracia, tu pode até dizer que a Teocracia tá numa localização perto, próximo até do Castelo Voador, que é o lugar onde o corpo real do Dragon Lord, do Platino Dragon Lord, tá lá. Então, cara, é muito possível que no volume 17 o Platino Dragon Lord entre nessa guerra também, só que dessa próxima vez ele não vai vir só com a armadura não, vai vir com o seu corpo real, tá ligado? E também pode rolar outros dragões, porque ele chegou a conversar com a Ygritte, a gente viu aquela conversa lá no início do anime, segunda temporada, que tal chamar ajuda de outros dragões e tal, e ele falou que talvez esses outros dragões não fossem ajudar, ele não sabe nem aonde eles estão. Só que é uma conversa que a gente não pode simplesmente ignorar, porque pode vir outro Dragon Lord pra lutar. Quer dizer que então nessa próxima luta do Platino Dragon Lord, ele não vai aparecer sozinho, tá ligado? Até porque, cara, jogador é uma criatura mais odiada pelos Dragon Lords nesse mundo,
porque eles literalmente, os 8 reis da ganância, acabaram com os Dragon Lords. Então isso aqui acaba sendo uma pequena explicação, basicamente, sobre tudo que a teocracia pôde usar para combater o reino mais tarde. Eu acho que assim, de qualquer forma, eles vão acabar sendo destruídos, porque o Ainz é o Ainz, né? E ele possui, acho que tudo para cauterar tudo isso que a gente falou da teocracia, principalmente lutando contra o Platino Dragon Lord. Que o Platino Dragon Lord acha que já sabe da força dele, mas não sabe. Ele não sabe que lutou contra o Torre de Pandora, e o Ainz vice-versa, não sabe da imensidão, da força direta do Platino Dragon Lord, acha que é só o rico. Então ali vai sair no 0 a 0, mas quem será que vai levar a melhor? Cara, eu acho que o Ainz leva melhor nessa. Eu acho que o desafio pior pra ele vai vir depois disso, talvez um player voltando, como a gente falou em várias teorias aqui já. Mas isso aí não vai ser falado por aqui agora não, a gente tá falando do que vai rolar nessa guerra do volume 17. Mas me fala aí também, o que a gente pode adicionar nessa lista aqui agora que a teocracia pode fazer? Ou o que o Ainz pode fazer para acabar com eles também? Comenta aí pra gente trocar essa ideia nos comentários. E não esquece, capricha no likezão, se inscreve no canal e ativa esse sininho. Ativar o sininho é imprescindível, é o mais importante. Sabe por quê? Porque você vai receber as notificações, você vai ficar ligado, vai ficar por dentro de todas as teorias, todas as histórias, tudo que vai lançar de novo de Overlord aqui no canal. Tem muita coisa vindo por aí, cara. Olha só, esse volume 17 vai vir quebrando tudo, meu. O pau vai torar firme e eu quero você aqui comigo pra acompanhar, hein? Tamo junto sempre. Beijinho no coração, família. Até a próxima. Valeu!